Explicação da parábola do mordomo infiel. Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, lembra-nos que os recursos dos interesses coletivos, particulares ou públicos, com esforço pessoal, não são apenas a fortuna e a autoridade, pois cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. Vão mais além, envolvendo o corpo físico, a saúde, as oportunidades de crescimento pelas possibilidades de servir, de estudar, de bem usar o tempo, o próprio lar, os amigos, as experiências pelas quais passamos e que nos permitem aprender mais. Todas são dádivas do céu. Mesmo a ocasião de viver em harmonia com tudo e com todos que nos cercam a existência, ou de ajudar alguém em necessidade, são bênçãos vindas do celeiro divino do amor para a nossa evolução espiritual. Todos esses recursos são talentos preciosos que repousam em nossos corações, que é o lugar sagrado da confiança, em nossas mãos e em nossos caminhos. Por isso é preciso zelar pelo que realizamos com esses recursos, pois chegará o dia em que o Pai nos perguntará: o que fizestes da tua administração? Palavras de Emmanuel. O cristão não pode agir de maneira egoísta e soberba. Ele não pode cair na armadilha da avareza. Vejamos como exemplo a parábola do mordomo infiel. Pois essa parábola talvez seja uma das mais difíceis de serem compreendidas em sua essência, a menos que pretendamos, com uma leitura literal, imaginar que Jesus possa compactuar com a esperteza, com a desonestidade. Se o mestre não compactua com essas atitudes, o que é que ele quis dizer? Bem, para compreendermos isso, é necessário penetrarmos no campo do espírito. Segundo a parábola, o mordomo foi denunciado por ser esbanjador. Mas é preciso entender que ele não era gastador, ou seja, apenas facilitava os negócios, trazendo prejuízos ao patrão. O dono das terras agiu com justiça, despedindo-o, e com misericórdia, não o denunciando para que ele fosse preso e punido. Esse é um fato de grande importância para a sequência da história que Jesus narra, pois o administrador, tendo de prestar as contas ao patrão, aposta na misericórdia com a qual este o havia tratado e faz a mesma coisa com os arrendatários das terras. Reduziu as dívidas dele ou deles, procurando imitar a conduta do patrão. Mas você pergunta, o que significa isso no campo do espírito? Reduzir a dívida do outro? Vamos entender essa lição do excelso amigo
Do ponto de vista de Jesus, cada vez que auxiliamos alguém, conquistamos novos amigos encarnados e desencarnados. E essa ajuda retorna a nós quando necessitamos, diminuindo a nossa conta na contabilidade divina. Granjeamos novos amigos conforme o pedido dele. Ele quem? O Mestre. A leitura cuidadosa da parábola permite observar a proposta de Jesus para imitarmos o mordomo infiel, mas juntando tesouros no céu e não na terra, como lembra Mateus no capítulo 6, versículo 20. O cristão deve construir bons relacionamentos que terão implicações eternas por meio do mamon, da injustiça. Isso significa que a piedade e a generosidade devem caracterizar a vida cristã, de modo que o principal objetivo do crente é conduzir as pessoas ao Cristo através do anúncio do Evangelho. Como administradores fiéis, os cristãos devem usar todos os recursos que lhes foram confiados por Deus, não com propósitos egoístas, mas em pró da causa do reino de Deus e das verdadeiras riquezas espirituais. Aquelas que forem alcançadas pela pregação do Evangelho, impulsionada pela boa mordomia cristã, poderão se tornar amigos que darão as boas-vindas aos cristãos generosos no lar celestial. Emmanuel, mais uma vez, através da abençoada psicografia de Chico, diz o seguinte, que cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres que houverdes instalados em ti mesmo. E o Caibar Schutel, que foi um grande espírita, ele diz o seguinte, que a parábola trata de duas qualidades: a fidelidade e a firmeza de caráter. Ele pergunta, somos fiéis nos nossos deveres? Temos reconhecimento, gratidão, indulgência, caridade e amor? Entendemos o convite do Mestre para sermos perfeitos, como o nosso Pai Celestial é? E nós temos que responder essas perguntas através das nossas ações, dos nossos bons pensamentos. Se você, amigo, quiser se inteirar da parábola do mordomo infiel por inteira, procure no Evangelho de Lucas 16, 1 a 9. Muita paz.